sobre a segunda carta, que é a carta à igreja de Esmirna. Eduardo vai mostrar aí alguma coisa sobre a igreja de Esmirna. Vamos ver se nós achamos sobre Tem ela. aqui, ó, segunda página 64. Esmirna, Não, irmãos, pode ser 54. escrita com E, com Y ou com I, tanto faz. Interessante, né? Tem as duas formas de escrever. Aí, ó. Esmirna, olha que cidade linda. Olha que cidade bonita. Aqui é a cidade Vamos de Esmirna, gente. mostrar aí a cidade de Esmirna para vocês. Segura um pouquinho para o pessoal. Cidade de Esmirna. Olha que linda essa cidade. Sabia, gente, que a título de curiosidade, de todas as cidades daquela época, das cartas do Apocalipse, a única que ainda conseguiu não estar em ruínas nos dias atuais é a manter-se. Você vê que é uma cidade bastante... Já é uma foto moderna, né? né? Por quê? Porque tem essa modernidade. Esmirna ainda existe até hoje e é uma cidade muito linda. Mas passou por um processo muito difícil. Esmirna foi uma cidade que foi destruída e reconstruída. Olha só, a igreja não sobrou quase nada aqui da igreja. Não sobrou, mostra lá para o pessoal ver. Não sobrou muita coisa da igreja de Esmirna. Da igreja de Esmirna não sobrou muita coisa, porque até é muito antigo, né? Não sei. Mas tem as ruínas aí. Gente, deixa a professora aqui falar. Em vez de ser pastora, agora vai ser a professora. Porque é título histórico que eu vou dizer para vocês. Todas as vezes que Deus vai se nomear nas cartas, ele fala de um tipo específico dele. E é assim que Deus se manifesta para a humanidade, né? Assim, Deus sempre vai ser aquilo que nós precisamos, ele sempre vai se colocar dessa maneira. Por exemplo, quando o povo estava enfrentando uma guerra, Deus lhe dava um nome, eu sou o Deus da guerra, para as pessoas segurarem aquilo. E aqui na carta de Esmirna, que está em Apocalipse capítulo 2, versículo 8, diz: ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Por que será que Deus coloca isso, aquele que foi morto e reviveu? Porque realmente aconteceu isso, Jesus morreu e ressuscitou, mas também a cidade de Esmirna morreu e reviveu. É uma bela cidade, né? Vocês viram que bênção. Uma cidade que passou por uma destruição muito grande, passou por uma tribulação muito grande, mas ela venceu. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje você vai achar que é praticamente um culto. A carta de Esmirna, ela é uma pregação para nós. Porque ela, assim como outra carta que no futuro falaremos nos próximos dias, não tem um contra ti. Deus não fala nada contra ela. Por que será que ela está aqui então? Porque ela vem para nos trazer uma mensagem. A igreja de Esmirna, ela vem para nos trazer uma mensagem que muitas vezes é confundida aí, principalmente na atualidade, em que é pregado muito a teologia da prosperidade, da positividade, que se você não estiver passando se você estiver passando por um problema, parece que Deus não está com você, que você está em pecado, alguma coisa do tipo. E a carta de Esmirna, ela vai falar justamente sobre uma igreja que passou por muitas tribulações. Eu quero fazer uma pergunta para o Eduardo, tá, Eduardo? Vou fazer essa pergunta para você, pastor. E você vai responder e explicar aí pro pessoal de casa ou do trabalho, né, onde estiver. Qual que é a diferença de ser tentado, passar por uma tentação, por uma situação na vida e de ser provado? Tá bem. Eu entendo, pastora, que ser tentado é quando o diabo te tenta, não é? Ainda se levanta, né? Se levanta contra, faz você passar por situações, não é? Sim, tenta nos destruir, né? Tenta nos destruir de alguma forma, né? Seja com pensamentos, né, pastora? Seja nos levarmos a praticar certas atitudes. Sim, mesmo, né? Com certeza, né? Ali leva-nos a tomar decisões. Eu vejo muito isso, pastora, no vício. Com certeza. Quem está tentando escapar do vício. E é tentado todo o tempo, né? Com lembranças, com pensamentos, às vezes com tristezas. Porque às vezes a gente, igual eu falei no culto de domingo, parece que a tristeza, ela pesa muito, né? Na nossa vida. Pensamentos tristes e tudo mais, o diabo consegue usar isso para nos tentar. Verdade. Até com vontades também, desejos, vontades, sonhos. Sim. Né? E o diabo, ele faz isso, ele tenta. E a provação? Provação, eu creio que é quando você passa por alguma situação difícil, mas Deus permite aquilo. E daí eu creio que já a vitória já está dada, né? Com um certeza. Período. A aprovação é justamente isso, quando
nós temos uma vitória ganha. Deus permite uma situação difícil, mas aquilo é só para nos amadurecer, para nos fazer crescer. Um exemplo diferente que está na Bíblia para a gente compreender é a tentação que o diabo levou em Jesus, ali em Mateus capítulo 4, quando o diabo tenta Jesus, ele está ali para destruí-lo. Ele quer destruí-lo. Claro que Jesus venceu, mas ele está ali para destruí-lo. E em muitos momentos Jesus foi provado. Mas a provação que Jesus passava, ele sempre era vitorioso. Deus sempre tinha dado para ele vitórias. E hoje nós vamos trabalhar muito isso, essa questão de tentação e de provação. Quer ver? Deixa eu ler aqui rapidinho. Aqui, então, lê para mim o versículo 9. Eu sei as tuas obras, e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Ele sempre vai falar muito sobre conheça as suas obras. E a gente vai entender isso na leitura do Apocalipse que nós já fizemos nas últimas semanas, que nós estudamos o Apocalipse. Sempre fala, sei tuas obras, conheço tuas obras. E Deus observa muito nossas obras. Embora elas não possam nos salvar, elas são reflexos se estamos salvos ou se não estamos salvos. Porque tem muita gente que fala assim, eu sou de Deus, não preciso ter obra. Você precisa ter boas obras, porque a salvação, ela faz com que tenhamos boas obras. Ela faz com que as nossas obras sejam boas diante de Deus. E a gente sabe que boas obras não é só distribuir um alimento, uma comida, um sopão, nada disso. É você ter características do caráter de Deus no dia a dia. E ele fala, eu sei que você tem suas obras, e as suas obras são... você está passando por tribulações e você é pobre. Ou seja, não era uma igreja rica como Éfeso. A igreja de Éfeso era muito rica. Só que a igreja de Esmirna, ela estava passando uma situação financeira difícil. Justamente por conta dessa situação dela, a cidade ter sido destruída e eles passaram por muitas situações. Cabe tanto nessa época de pandemia a leitura da carta de Esmirna, porque eles passaram por situações não controláveis. Igual nós estamos passando agora, nós estamos enfrentando a pandemia. E a pandemia trouxe problemas que nós não prevíamos na nossa agenda. Não é assim? Porque às vezes a gente prevê por exemplo, uma conta extra, uma situação que pode ou não acontecer, a gente meio que fica são coisas que são previstas, né, pastor? Bati o carro, quebrou a geladeira. Sei lá, é coisa que você meio que você tá ali espera, de repente... passar. Exatamente. Não deseja passar, mas não deseja, algo mas previsível. Acontece, pode acontecer, é previsível, por isso que a gente paga seguro de um carro, porque pode acontecer, mas em nome de Jesus não vai acontecer com ninguém, amém? Mas assim, e aquilo, a destruição da cidade foi uma coisa assim tão chocante, tão avassalador, e a igreja se viu passando por tribulações, por provações, passando por situações difíceis. Além de passarem por situações difíceis na sua própria reconstrução, situações difíceis financeiras das pessoas, da igreja e tudo mais, e também aquelas pessoas que se diziam cristãs e não eram cristãs, envolvidas dentro da igreja, procurando destruir a igreja. Então veja como essa igreja foi assim, passou por situações difíceis, porque ela passou no âmbito emocional, vamos dizer assim, porque ela passou tribulações, ela passou no âmbito financeiro e ela passou no âmbito da perseguição, porque imagina, você está tentando reconstruir uma igreja, Eduardo, já não tem dinheiro, porque ninguém tem dinheiro para reconstruir nada, e ainda um monte de gente dentro da igreja tentando destruir a igreja. É muito complicado. Quando eu estava estudando há alguns anos atrás a igreja de Esmirna, um professor meu de teologia dizia assim, era como você andar num barco furado, lutando para tirar água. A igreja de Esmirna estava sempre lutando para tirar água. Patinando o tempo todo. Patinando, mas assim, não no sentido de não vencer, mas naquela luta. Eu estava naquela luta, todo dia tinha uma luta para vencer. Todo dia lutando. Tinha que matar um leão por dia. Eles estavam numa luta. E muitas vezes nós cristãos vamos enfrentar momentos assim, fases assim da nossa vida. Estamos enfrentando, como acabamos de dar. Exatamente, podemos enfrentar, estamos enfrentando. Claro que com a graça de Deus é muito ameno. As pessoas que estão debaixo da graça de Deus vivem isso de maneira amena, mas nós vivemos. Tanto que uma das palavras que Deus nos deu, não sei se vocês se lembram, é aquela palavra do texto de Pedro, que Jesus falou assim, eu calculei. Talvez entre um pouquinho de água no teu barco, mas não vai romper.
O que Deus estava dizendo? Vamos passar por uma situaçãozinha difícil, vai dar uma apertadinha dali, outra daqui, talvez você escute uma notícia ruim no meio do caminho, mas não vai te destruir. Vai entrar água no barco, mas o barco vai aguentar. O Pedro ele faz, eu acho que além de uma pergunta, Pedro, isso é um exemplo, né? Você pode dizer melhor pra gente, pastor. Ele diz assim, quando Abraão passou por aquele teste que Deus falou para ele matar Isaac, é considerado como provação? É considerado sim como uma provação, porque ele precisou na sua mente e dentro de si matar Isaac. Ele teve que decidir fazer isso. E isso amadureceu, isso fez crescer, isso fez perceber quem Deus era. Foi uma provação, sim, foi a provação da fé. Foi quando ele começou a adquirir fé. Quando a fé começou a existir dentro do ser humano. Né? Isso é incrível. E a nossa fé, pegando aqui um gancho no que o Pedro Henrique disse, ela vai nascer, ela vai conseguir crescer justamente nos momentos das provações. Né? Porque se eu não tenho fé no dia ruim, então quão pequena é a minha fé? Porque eu preciso dar fé para quando? Ter fé no dia bom é fácil, né? É fácil. A fé, ela é utilizada nos momentos difíceis. E interessante é que Deus, aí no versículo 9, diz assim, eu conheço a sua pobreza, mas você é rico. Porque ele está dizendo o seguinte, você pode não ter bens financeiros, mas vocês são muito ricos. Porque vocês não se deixaram abalar pelas provações. Gente, eu vejo muitas pessoas que conhecem a Deus, e infelizmente, a gente pode dizer assim, que ouviram falar de Deus, mas não conhecem a Deus. Que estão se deixando abalar muito pelas provações. É claro que é muito difícil, é muito fácil você dizer assim, pastora, não está acontecendo nada no teu casamento, você não está abalada. Mas aí é que tá. Não está acontecendo porque a gente está sendo rico espiritualmente, orando, cuidando com palavras, cuidando com pensamentos, cuidando com posturas. E outra, né, pastora, você diz, cuidando com palavras, com posturas e com pensamentos. E o importante também, se você fizer algo que desagrade ao Senhor, que possa trazer os dados inflamados de Satanás para a sua família, é importante que se peça perdão. E que é a humildade de se pedir perdão. Exatamente. As pessoas não estão aprendendo a riqueza de se colocar em prática a palavra do Senhor. Aí fica assim, mas na minha casa tá tudo ruim. É porque Deus não me ama. Não, Deus te ama, mas Deus te deu armas, Deus te deu características, Deus te deu, assim, tantas coisas, tanto conhecimento de Deus, do Espírito Santo para você vencer tudo isso. E muitas vezes falta em nós aquela força, porque na hora que vem a tribulação, vem a provação, muitas pessoas se cansam, ficam cansadas, sobrecarregadas, angustiadas, entristecidas, e para de orar, para de buscar, para de ler a Bíblia, para de agir como um cristão. Dão brechas, dão lugar para o inferno entrar, começam a falar coisas que não deveriam falar. E é aí que a igreja de Esmirna se destaca, porque Deus fala, você é muito rica. Você aparentemente não tem nada, mas você tem tudo. Você não se deixou abalar. Então, assim, eu vou falar um pouquinho... Das 7 igrejas é a única que... Tem uma que é boa, mas ela traz... A igreja de Esmirna, ela traz uma mensagem incrível. No culto de amanhã, nós vamos falar sobre ressignificação da dor, do sofrimento. Foi uma coisa que Deus me deu e Deus usou muitos exemplos para mim no momento que eu estava orando, conversando com Ele, de coisas que eu estudei. E você vai entender, amanhã você vai estar ministrando no nosso coração uma coisa que Esmirna tem. Ela faz a diferença do que está acontecendo de como eu vou agir. Eu não vou agir, por exemplo, se a situação vem quente, eu não preciso agir fervendo. Eu posso modificar o meu comportamento. E Esmirna tinha isso, por isso que ela conseguia ser rica no meio da pobreza, ela conseguia ser leve no meio da destruição, era uma igreja leve. E Deus gostava do que via. Então, assim, às vezes a gente fica tão pesado com as notícias, com as situações, e reclama, e desiste, e murmura, e bate porta. Tem gente que não é assim? Eu tô nem pensando aqui quanta casa rica que tá cheia de contento e quanta casa humilde que tá cheia de amor. De amor de Deus, né? Porque assim, a gente precisa entender que a aparência, ela é uma coisa tão ridícula. Não é verdade? Posso citar uma coisa da psicologia aqui? Vamos lá. Eu vou citar uma coisa da psicologia para você compreender. Só o português e algumas outras línguas que vieram do latim tem a diferença do verbo ser e estar. Sabia disso? Se você estudar o inglês, o verbo to be, não tem diferença do verbo ser e estar. É só estar.
É só estar. Uhum. Se você estudar outras línguas, é só estar. Ser e estar é uma coisa só. Para nós, não. Para nós, ser é uma coisa e estar é outra. Ok? Uhum. Quando nós aprendemos que para nós não existe diferença de ser e estar, nós conseguimos viver o que Esmirna vive. Eu não sou pobre, eu só não estou com dinheiro agora. Tá entendendo? Eu não sou atribulado, eu só estou passando por uma tribulação. Por uma tribulação. Porque muitas vezes nós pegamos as situações que estão lá fora. Como diz o pessoal lá de Portugal, forte. Não é verdade? Sentindo falta do pessoal de Portugal. O Duarte tá aí, o Esteban também. O Duarte, o Esteban tá aí. Então muitas vezes nós dizemos, eu sou triste. Não, você só está passando por um momento triste. Você só está passando por um momento de tribulação. Por isso que aqui a igreja de Esmirna, ela traz algumas coisas para nós muito interessantes. Você está pobre, mas você é rica. Você é leve, você consegue não desistir, não se prender às coisas dessa terra. Ou seja, a igreja de Esmirna passava por um momento de provação. De muita provação, de muita tribulação. E eu tô batendo nisso porque é uma tecla que tá todo mundo, no mundo inteiro passando, em situações assim, cada um específicas e individuais. Muitas pessoas estão passando por problemas dentro de casa. Hoje mesmo atendi uma irmã no WhatsApp que dizia assim, pastora, desde que a pandemia começou, a minha casa virou uma loucura. As pessoas estão irritadas, as pessoas estão nervosas, as pessoas estão inquietas, estão temerosas. E essa pressão toda vem em cima da gente, a gente não sabe o que fazer. Eu disse, irmã, ora e deixa Deus carregar esse fardo, porque esse fardo a gente não pode carregar. A gente não tem estrutura para carregar esse tipo de fardo. Deixa esse fardo na mão de Jesus e vai louvando, vai agradecendo a Deus, deixa Jesus tomar conta do teu barco e vamos que vamos. Isso era Esmirna, mas eles não eram acomodados. Porque tem muita gente que confia em Deus, Eduardo, é acomodado, não pode ser acomodado. Quero dar um exemplo para vocês do meu sogro. Meu sogro é metalúrgico, mas é uma pessoa assim totalmente mexida da vida. Ele nunca se dá por vencido. Eu acho incrível isso no seu pai. Seu pai nunca se dá por vencido. Derrotado nunca, né? E depois que começou essa pandemia, ele não pôde trabalhar, porque tá no estado de São Paulo, tá bem rigoroso o estado de São Paulo. Mas vamos deixar esses comentários pra lá. E ele se reinventou, ele começou a fazer máscara. Aquelas máscaras, né, que os hospitais estão usando. E eu falei, caramba, como meu sogro teve esse... Tipo, eu sou metalúrgico, mas eu também posso fazer isso, eu também posso fazer aquilo, eu tenho criatividade pra isso. E a igreja de Esmirna, ela tinha isso. Ela não ficava acomodada lá, ai Deus, faz alguma coisa por nós, em nome de Jesus. Não, eles se movimentavam, eles estavam se movendo. Era uma igreja que se movia, não era uma igreja acomodada. E isso chamou muita atenção, tanto que Deus quis falar sobre essa igreja. Porque imagina só, para Deus querer citar uma igreja, ela tá muito ruim. Ou ela tá muito boa. Ou às vezes falta alguma coisa. Ou tá faltando alguma coisa, como foi a de Éfeso. Você tá ótima, mas você não evangeliza. Para você romper, para você se estabelecer. E aí eu gostaria que você lesse o versículo 10, por favor. Lemos. Eu esqueci meu óculos de novo. Acho que faz umas 2 semanas que eu esqueci meu... Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tentereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Veja aqui, nós vamos falar sobre essas duas características aqui agora, tentação e provação. Eis que o diabo se levantará contra você para te tentar. Por quê? Porque muitas pessoas naquele momento, na igreja de Esmirna, estavam morrendo por conta da palavra de Deus. Por conta das perseguições. Eles estavam sendo perseguidos e mortos. Mártires do Senhor estavam saindo daquela igreja. E Deus falou assim, você vai ser tentado. Ou seja, o diabo vai se levantar contra você. Às vezes nós estamos na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho... E o diabo se levanta contra nós para nos tentar. E tentar significa destruir. É igual o Eduardo falou. Tentação é todas as vezes que o diabo se levanta, maquinado, com alguma coisa. Mas o diabo se levantava também contra a igreja de Esmirna? Sim, sim. Então a igreja, além de provada, ela era tentada. Era tentada, exatamente isso. E às vezes a gente não consegue ver a diferença. E por nós não percebermos a diferença, nós fracassamos.
Por exemplo, aqui o texto diz: eis que o diabo lançará alguns de vós nas prisões para que sejais tentados. Porque o que acontece? Algumas pessoas dessa igreja iriam presas injustamente. Isso é a tentação para fazer a igreja desmorecer. Então, às vezes, o diabo se levanta colocando um problema com teu filho, com a tua filha, com teu esposo, com você, com a sua esposa. E ele levanta uma tentação para fazer a tua fé fraquejar. E a gente precisa entender que os problemas que se levantam, independente de serem tentações ou provações, porque às vezes na hora a gente não vai saber muito nitidamente o que é por conta do calor da situação, a gente já tem que parar e falar o seguinte: eu não vou esmorecer em momento nenhum. Isso daqui não vai fazer com que eu perca a minha fé. Porque a tentação é justamente isso, tirar o propósito de Deus de dentro das nossas vidas. E ele diz assim: e tereis uma tribulação de 10 dias. Aí o que acontece? Deus está falando o seguinte: olha, o diabo vai levantar contra vocês e eu vou permitir 10 dias de tribulação. E seja fiel. E seja fiel. Porque o que Deus está dizendo assim: o diabo vai levantar, só que eu vou permitir que vocês sejam tribulados por 10 dias. É isso. E aí, o que Deus estava dizendo? Ele estava dizendo assim: ó, vocês ficam firmes, porque o diabo vai levantar, porém, eu vou permitir que vocês sofram. Houve uma live também sobre isso, né? Sim. Nós falamos sobre isso, inclusive. Falamos. Porque às vezes a gente tem que... Às vezes não, a gente sempre tem que entender que tudo que passou no trono de Deus, seja difícil, seja fácil, seja bom, seja ruim, amém. Aquilo não tem o poder de me destruir. Mas o que o diabo levantou como tentação, nós temos que levantar a nossa antena e começar a orar, para que nós não venhamos a cair nessa tentação. A Mayra fala: se estivermos fracos na fé, ele consegue nos dominar. Consegue, ele consegue. Por isso que a gente não pode, em momento algum, nos tornar empobrecidos do Espírito Santo. Nós podemos até estar financeiramente apertados, nós podemos até estar passando por tribulações, podemos não estar na melhor fase da nossa vida, mas nós precisamos ser ricos do Espírito Santo. Nosso Deus, e como tem a ver com o momento que a gente está passando mesmo, né? Precisamos ser teria muito ricos. Muito a ver com o momento que nós estamos passando, e tem muito a ver. Tem muito a ver, porque eu vejo até mesmo em ambientes de igreja evangélica, pessoas assim que a gente observa de grandes ministérios, né? Que são grandes ministérios, pessoas mais pequenos ministérios não se expõem dessa maneira na internet. Mas pessoas de grandes ministérios, muitos fracassam no sentido de a minha aparência e tal, eu estou me segurando nas minhas riquezas. E Deus mostra pela igreja de Esmirna que o que nos segura não é a nossa riqueza material. O que nos segura é a nossa riqueza espiritual. Porque uma hora essa riqueza material pode ser abalada. Você está lendo um comentário? Não. Agora quem está lá... Amém. Depois, amém. Então, assim, nós precisamos compreender que a nossa luta, ela é muito mais espiritual do que física. Que as coisas físicas, elas passam. Dinheiro passa, amizade passa, emprego passa, não é assim? As coisas são muito passageiras. E nós colocamos muito valor às coisas passageiras. Do nós jeito que a vida tá boa, ela tá ruim, né? Exatamente. Tem um louvor que fala sobre isso. Acho que tá dormindo. A gente tá voltando de Poços de Caldas e é um louvor que fala muito sobre isso. Como eu tava dormindo, eu vou saber. Nossa Deus, mas é um louvor que fala muito sobre isso. Que uma hora tá bem, a outra hora você já pode não estar muito bem. Mas a questão é, se eu estiver cheio, enriquecido do Espírito Santo de Deus, eu vou vencer. E vencer para Deus nem sempre é ter o que as pessoas têm. É viver o que as pessoas vivem. É estar de acordo com o que as pessoas estão almejando estar. Tanto que Deus falou assim: durante 10 dias vocês serão provados e muitos morrerão. Mas fiquem firmes. Gente, é difícil passar o que a igreja de Esmirna tá passando. Covid é fichinha, minha gente, ó. Fichinha. Deve ter passado por alguma guerra, alguma perseguição religiosa. Perseguição religiosa muito forte, né? Porque o que acontece? Ali o governo romano queria extinguir os cristãos e os judeus. Então, uma parte dessa época, o governo romano estava transformando os escravos. E nós precisamos compreender que isso foi perseguição muito violenta. Foi o maior tempo de mártires, de pessoas mortas por conta da palavra de Deus. Tanto que eu tenho até uma coleção aqui atrás que chama Era dos Mártires. Sempre houve, né? Nos tempos modernos, nos tempos antigos, sempre houve isso. Sempre houve. Sempre. E Deus, ele fala o seguinte: ser fiel até a morte.
Você não precisa de mais nada a não ser entregar a tua fidelidade a Deus. Porque te darei a coroa da vida. O que é a coroa da vida? Nós estudamos o Apocalipse. A coroa da vida é o que Deus dá para aquelas pessoas que reinarão com Ele. Eu estou dizendo o seguinte, você é tão importante, a sua postura diante das circunstâncias te tornaram tão honrado. E agora eu vou trazer mais um significado aqui para a nossa live. Honra, quase ninguém tem mais. Né? Parece uma coisa tão escassa. O que é honra? Nunca vi falar de honra. O que é honra? Você sabe o que é honra? Honra é uma decisão tomada por princípio, que não te move. Se você tiver que morrer por conta daquele princípio, você vai morrer por honra. As pessoas não têm mais honra. Não tem. E a palavra de Deus fala, honrai o teu Deus, e a palavra desse Deus. E nós estamos apegados à palavra de Deus só quando ela nos beneficia. Sabe, pastor, o que eu vejo agora, por esses tempos, não é? O mundo é tomado demasiadamente pelo dinheiro. Nossa, o ter dinheiro, ter fama, é tomado por isso. Nem que tenha que abrir mão dos seus princípios e abrem mão dos seus princípios. E não há mais princípios, né? Se nós percebemos, não existe mais princípio. Está chegando um tempo e já é, que quem tem princípio é considerado tonto. Por isso que a gente fala o quanto está aproximando essa vinda de Jesus, porque as pessoas estão tão estranhas. Tão estranhas. Jesus fala assim, o sinal do final dos tempos é filhos matarão pais, não haverá mais amor, o amor se esfriará na terra. Tantas coisas que nós vemos acontecer hoje em dia, as pessoas não têm mais princípio, não têm mais valor. É apregoado até em propagandas na televisão, na internet. Não existe certo, não existe errado, existe o que você quer, o que você sente. E na política, tá tendo discussão de remédio. As pessoas estão preferindo matar. Não vou tentar esse remédio. Uma jogada política. Não, esse remédio que o fulano falou, não vou nem usar porque se der certo... Gente, sabe? Parece que não estão pensando nas vidas. Mas não estão pensando nas vidas, estão pensando em suas jogadas políticas. Quem está certo e quem está errado. Misericórdia. Se a gente se colocar na mão de governo, se colocar na mão de pessoas, nós estamos lascados. O Eduardo é advogado, ele vê muito isso. Às vezes ele fala assim, caramba, essa pessoa tem milhares de direitos. E a pessoa chega e fala assim, não vou entrar com processo contra o meu patrão, mesmo que o patrão tenha tratado totalmente errado com seus direitos e tudo mais, porque ele me dava uma cesta básica boa. Ou seja, o patrão, ele roubava todos os direitos e dava uma migalhinha. Às vezes dava até inferior ao que ele de fato teria direito, ao que ele deveria receber. E a gente fica pensando assim, meu Deus, o nosso mundo está tão estranho, o nosso mundo está tão esquisito, onde as pessoas estão sendo tratadas como lixo. As pessoas estão sendo tratadas como lixo. E elas mesmo assim estão ali mendigando lixo. Estão mendigando lixo. Por quê? Porque há uma pobreza espiritual muito grande. Há uma falta de conhecimento muito grande do que Deus estabeleceu, do que Deus proporcionou para esse mundo. Então as pessoas retrocedem à escravidão. E esse pensamento é um pensamento escravatista. Sabe? Esse pensamento de eu obedeço só um pouco. Se alguém quiser pensar na minha vida, pensa. Se alguém não quiser pensar na minha vida, não pensa. É um pensamento escravista, gente. E o diabo, ele gosta de impor isso porque ele gosta de escravizar as pessoas, né? Paulo ainda cita que o diabo escraviza as pessoas pelo pecado, pelo erro e pelo engano. E a igreja de Esmirna estava livre por quê? Porque ela não vivia debaixo dos sentimentos, das sensações, do que ela estava passando. Ela sempre estava um passo à frente. Ela sempre estava um passo à frente. Eu posso não ter agora, mas eu sei quem eu sou. Eu posso não estar do jeito que eu gostaria agora, mas eu sei quem eu sou. Eu sei onde eu estou, eu sei para onde eu vou, eu sei em quem eu tenho crido. Se Deus é tão abalável na tua vida, algo tem que mudar. Porque Deus nunca pode estar numa situação abalável em nós. Por exemplo, tem gente que só procura Deus quando está com problema. A maioria, né, pastor? Não é verdade? Tem gente que só procura Deus quando o negócio está mal. E tem gente que quando está bem e passa por uma provação, desiste de Deus porque acha que se... Deus permitiu eu sofrer um pouquinho, então Deus, eu não quero mais saber de Deus. Gente, que coisa estranha, né? É estranho, mas é verdadeiro, isso tem acontecido. E a igreja de Esmirna vem para nos dar uma lição. E aí está passando provação, porque provação
É para você melhorar, né, pastor? Deus não vai fazer. É para nos amadurecer. Deus não vai fazer nada para te prejudicar, para te jogar na lama, para te expor ao ridículo. Imagina, para te fazer passar fome, para fazer você ficar doente. Nunca. Deus jamais. é amor, né? Agora, às vezes você, já falamos até sobre isso em lives passadas, às vezes você passa por situações para você poder progredir. Avançar. Às vezes você tem que dar um passo para trás para dar um impulso, não é? Rever, lembra da persistência? Rever caminhos, rever métodos, rever tudo para ter uma atitude de perseverança. Então, assim, nós precisamos mudar muitas concepções nossas e a igreja de Esmirna vem para nos ensinar isso. Que nem tudo que se apresenta é, e o que de fato pesa é o que é. É o que é. Vamos ler ainda o próximo versículo? 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Para quem estudou Apocalipse, está aí na cabeça. O que é o dano da segunda morte? Aquela pessoa que não será condenada. Eu estou dizendo o seguinte, você pode até padecer aqui nessa terra, estava falando para muitos mártires dessa igreja, vocês vão até morrer por conta do amor de Jesus, por conta do nome de Jesus. Para nós, que não vamos morrer por conta do nome de Jesus, eu acho, não sei, acho. Não sei também. Né? Nós podemos ser excluídos pelas pessoas por conta do amor de Jesus, nós podemos ser ignorados pelas pessoas por conta do amor de Jesus, chacoteados pelas pessoas por conta do amor de Jesus. Me ajuda aí, o que mais que a gente pode ser por conta do amor de Jesus? Tudo? Perseguidos, deixados de lado. E assim, as pessoas podem simplesmente olhar e falar: você é um crente, você é um besta. Nós podemos qualquer coisa por conta do amor de Jesus, mas se nós continuarmos colocando o amor de Jesus em primeiro lugar da nossa vida, nós não seremos condenados, nós vamos passar direto pelo trono de Deus. Eu estou dizendo o seguinte, eu tenho uma aliança, eu tenho um pacto com você. Tem o dia do cristão? Não sei. Alguém sabe se há o dia do cristão? Eu acho que não. Se comemora o dia do cristão, a TV... Eu sei que tem o dia da Bíblia. A TV vai lá, nas igrejas, não entrevistam os cristãos. Não, o diabo não tem, não acontece isso? O diabo não tem essa... Não, sabe por que eu digo? Porque, olha só, tem o dia da Aparecida, né? Tem o dia da Aparecida, a TV vai lá, faz cobertura, né? E veja vocês, então, estamos na semana do Ramadã. Verdade. Estão tendo reportagens sobre o Ramadã, né? Séries mostrando o Ramadã, mas a gente não... Claro que a gente nunca vai ser exaltado. A gente não é exaltado, não. Porque o mundo não nos gosta, né? Jesus diz assim, se o mundo não os odiar, algo de errado contigo, porque o mundo há de te odiar, porque me odiou. Se odiou a mim, Jesus disse, se odiou a mim, odiará a vós. Então, se o mundo está te amando muito... tem uma coisa errada com você. E a gente não precisa de dia nenhum, todo dia é nosso. É verdade. O nosso dia é a luz de Deus. E ela brilha além do sol. Não é assim que nós aprendemos no Apocalipse? Que na Nova Jerusalém não precisará nem da lua e nem do sol, porque a luz do próprio Deus iluminará todas as coisas. Pensa bem, esses dias eu estava louvando a Deus e disse, Deus, a gente parece que vai viver só isso na Nova Jerusalém, mas não. O Senhor tem sido luz no meio das trevas, iluminando nosso caminho todo dia. Trazendo alegria todo dia, trazendo paz todo dia, trazendo graça todo dia. Essa luz do Senhor já chegou para nós e muitas vezes nós não percebemos. Não é verdade? É verdade? Que Ele tem brilhado a sua luz sobre nós. Deus tem brilhado a sua luz sobre nós. Tem gente comentando aí, dá uma lida. Eu falo aqui no da Ibope, daí a sua mãe e a sua irmã fala que é o problema que misturaram cristãos com evangélicos. É como fôssemos parte de um mesmo pacote. Acho que católico, evangélico. Ah, tá. Pode ser. Pode ser. A Cindy já me fala que é 30 de novembro. E o Pedro Henrique também. Então deve ter, né? Mas a gente não vê muito... Falam tanto sobre isso que nem nós sabíamos. A gente não sabia, né? É tão bem divulgado que a gente não sabia. É tão bem divulgado. Sabe quando que a gente comemora aqui? Todo dia. Santa Ceia. Toda Santa Ceia. Toda Santa Ceia. Tá Toda chegando logo Santa Ceia, comemoramos. minha gente. De novo, né? De novo. Olha como o tempo tá passando rápido, né? Logo nós não estaremos mais em quarentena. Declare isso sobre a sua vida. E declare também que o espírito de destruição vai correr dos teus caminhos. Olha aí, Dia Nacional do Evangélico. Temos dia, gente. Dia Nacional do Evangélico, 30 de novembro. Então nós vamos começar agora a declarar esse dia. Temos um dia. Né? Não é declarado, mas nós vamos declarar. Tem que fazer uma final que a Bíblia diz sobre o dia do Evangélico. Verdade. Ninguém fala, velho.
Né? A Globo não mostra. Tinha um irmão, né? Cantava antigamente na igreja que ele falava: quando Jesus faz milagre, não pode mostrar. No Fantástico. Não passa no Fantástico. Passava muito o João de Deus, né? Misericórdia. Ele fazia o ibope do João de Deus, daí estuprava todo mundo lá, né? Deus, é a cara da Globo, hein? Não, mas não comenta mais, né? Claro, Não, fica quieto. Gente, nossa live acabou. Acabou, hoje acabou cedo. Hoje acabou cedo. 8h10. Olha aí, a gente tem dia que a gente acaba muito tarde. Mais tarde tem dia que ela acaba mais cedo. Tá, vou dar uma notícia pra vocês nesses 10 minutos que nós temos. Amanhã nós temos culto. 7h30. Ressignificando a sua dor e o seu passado. Você não pode deixar de participar desse culto. Participar ao vivo é muito melhor do que depois assistir. Mas se você estiver dentro dos endereços assistindo a pregação dos pastores de vocês, eu dou um convite a você. Depois ir lá e assistir esse culto, porque vai mudar a história da tua vida. A palavra de Deus nunca é demais, né? Nunca é demais, minha gente. E outra, quinta-feira nós vamos ter a carta de Pérgamo. Sexta-feira, culto de unção. Sábado com os jovens. Domingo tem a nossa EBD e tal. Mas a partir da semana que vem, a nossa EBD 9 horas da manhã, como sempre. Culto 7h30 da noite. Aí nós vamos ter a nossa live, culto de segunda. Terça-feira nós não teremos mais live. Acabou a live, pastora? Então essa é a última live de terça-feira. Por quê? Nós vamos deixar esse tempo para você que já se alimentou, esses dias é final de quarentena. Então, de terça não teremos mais. Não, é final de quarentena. Daqui a pouco essa quarentena já acabou. Eu acredito que agora no mês de junho tudo já vai voltar ao normal, né, Eduardo? Em nome de Jesus, nisso, em nome de Jesus. Então, assim... Se não normal, algo praticamente próximo normal, próximo ao que nós poderíamos chamar de normal. Então, nós vamos deixar essa terça-feira, as terças-feiras, para você ficar com sua família, para você colocar em prática as coisas que você tem aprendido. Durante mais de 60 dias, nós estivemos juntos aqui todas as terças-feiras, ministrando sobre a tua vida, ministrando sobre sua casa, sobre sua família. Então, nós vamos estar na segunda-feira aqui com você, sim. Na terça, não mais. Quarta, sim. Tem culto ao vivo. Culto ao vivo. E quinta? Quinta nós vamos fazer sim a nossa live. E as lives de quinta-feira vão permanecer. Mesmo depois que a gente voltar ao normal, que os cultos voltarem ao normal. Porque daí, quando tudo voltar ao normal mesmo, daí não vai ter nem segunda, nem quarta. E eu ainda estou estudando essa possibilidade de sexta-feira, porque geralmente era só domingo. Vamos ver como é que vai ser, né? Vamos ver como é que serão essas transmissões. Mas essa semana, só para frisar então, porque tá com muita informação. Essa semana que vem, a semana inteira, normal. Semana que vem tem domingo, tem segunda, e não quinta. Tem terça. Tem quarta o culto, tem quinta a live e sexta o culto. Ou seja, só terça-feira da semana que vem que não vai ter. Só um dia vai tirar então, Só um dia que nós vamos tirar. E sábado vai continuar a live dos jovens? E o sábado dos jovens. Outra coisa, nós vamos informando, porque assim que os cultos forem liberados, daí não vai ter mais segunda, não vai ter mais na quarta, mas vai ter na quinta. Só na quinta. Aí vai ser só quinta. Mas a gente vai conversando e vamos ter muitas novidades assim, digitais muito boas. Muitas coisas vão sair, mas também muitas coisas vão entrar. E vai ser bênção de Deus na vida. O culto de sexta, só repetindo, ele vai ser mantido até que a igreja volte ao normal. Exato. Até que a igreja possa estar 100% presente. 100% presente. Enquanto não tiver igreja 100%, vai continuar. Culto vai continuar de quarta, sexta e domingo transmitindo, tá, gente? As nossas lives vão continuar pelas próximas semanas, segunda, quarta, quinta, sexta. Assim que a igreja ficar mais presente, vai ficar quarta, sexta e domingo. E depois, quando a igreja estiver totalmente presente, domingo, aí nós vamos estudar se sexta e domingo, mas domingo certeza. Só falando isso, para os irmãos ir começando a pegar o ritmo. E eu desejo a você uma semana muito abençoada. Se você tiver algum pedido de oração, coloca aí que nós vamos orar agora no final da nossa live. Uma final de dia abençoado, né? Final aí de noite, né? Amanhã, quarta-feira. Amanhã é quarta-feira, um culto maravilhoso. Você não pode deixar de participar. Quem não assistiu o culto de domingo. Quem não assistiu domingo, aproveita para assistir. Assiste esse culto, gente. Aproveita para assistir o culto de domingo. Bênção de Deus, e quarta-feira Deus vai falar muito conosco amanhã. Então,
não interessa se você já foi na igreja, liga lá e fala, gente, eu preciso ouvir essa palavra vai mudar a minha vida. Pessoal, tiver um pouquinho de eco, tenha verdade. um pouco de paciência. Assim como a gente falou no começo, para eu parar de gritar um pouco, né? A gente já vai começar. Pastora. Porque às vezes chega no final do culto, eu já tô quase sem voz. Porque ela tem que fazer sem microfones, né? Apesar de você ver ela com o microfone tá mudo. Na igreja ele tá mudo. Na igreja ele tá mudo. O microfone que ela tá aqui é para sair no YouTube. E o microfone, que é esse aqui, ó, que é pequenininho, tá na lapela para sair no Facebook. Então, a partir de amanhã, ela vai ter microfone na igreja e talvez dê um pouco de eco. Pouquinho. Se der muito, a gente vai regulando, daí no culto de sexta vai estar melhorado, né? Com certeza, a gente vai estudando, mas... Como toda mudança, às vezes tem uma adaptação. Precisa de algumas adaptações. Porém, mesmo tendo algum eco, vale a pena você estar assistindo e recebendo essa palavra que vai alterar o curso de algumas decisões suas, eu tenho certeza disso. Mesmo. Desejamos uma bênção grandiosa de Deus sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família.